E agora uma introdução geral ao nosso painel. Então aqui no canto esquerdo eu tenho a logomarca, né, do Bittrex. Eu tenho aqui, posso recolher o meu menu, eu tenho Messenger, Feed, Collabs, calendário, enfim, tem várias opções aqui, os ambientes dentro do meu sistema, ou seja, alguns módulos dentro do meu sistema, tá? Aqui em cima eu tenho as ações que eu posso executar que está de acordo com o módulo selecionado, nesse caso pensando no Messenger. Então aqui, se eu clicar aqui em Messenger, eu tenho essas opções. Se eu acessar o Feed, eu vou ter outras opções aqui em cima, referente ao Feed, ok? Aqui desse lado eu tenho uma barra de pesquisa, deixa eu fechar, uma barra de pesquisa onde eu posso pesquisar por lead, por um contato, eu posso pesquisar por uma tarefa, então uma barra de pesquisa geral que eu consigo encontrar as informações que preciso. Aqui eu tenho opção para convidar mais colaboradores, então eu tenho aqui convidar usuário, eu tenho estrutura da empresa, usuário. Só vou passear por enquanto pelos menus, ok? Aqui eu tenho o modo teste, então informações da sua conta nesse momento, verificação de compatibilidade, fatura, telefonia, que você também pode integrar no Bittrex. Nós vamos falar um pouco mais à frente aqui. As novidades que o Bittrex lança, você vai conseguir verificar aqui também, então sempre vai aparecer periodicamente, porque o Bittrex lança muitas novidades, tá? Aqui eu tenho ações de RH, onde eu consigo fazer o registro da minha entrada nesse momento, eu posso pausar, finalizar. Aqui embaixo eu posso fazer um login, enfim, melhorar os acessos, a segurança de acesso por celular. Aqui o sistema que eu posso instalar, autenticação, extensões, alterar o fundo, eu consigo personalizar também o fundo do meu Bittrex, então eu vou mudar porque eu não curto esse formato que tá aqui agora. Eu vou deixar nesse aqui, ó, que eu acho que eu sempre utilizo no nosso ambiente todo. Aqui eu tenho o Copilot, então existe dentro do Bittrex uma IA integrada com o sistema, onde você pode utilizar, se você já utiliza um ChatGPT, é similar a isso, né? Não vou adentrar nos detalhes do sistema, mas no geral você pode utilizar dentro do próprio Copilot sem precisar sair daqui, fazer as questões, solicitar correções, traduções, enfim, tudo que uma inteligência artificial vai conseguir ajudar. Dito isso, nós vamos começar a passear agora pelo nosso ambiente esquerdo, ou seja, todas as funcionalidades do Bittrex agora, e nós vamos passar uma a uma para poder conversar um pouco sobre elas. Então, bora lá. E nós vamos iniciar diretamente aqui no Messenger, que é como está organizado o nosso fluxo aqui dentro do Bittrex, tá? Então aqui eu consigo, olha só, o bate-papo geral, no caso toda a empresa. Então eu clicar aqui eu consigo mandar as mensagens. Aqui, na minha mensagem, eu tenho os emojis que eu posso encaminhar, eu posso verificar aplicativos dentro do próprio Bittrex, eu tenho opções de curtir mensagem, eu consigo também, clicando na minha mensagem, deixa eu mover minha tela para melhorar. Então eu tenho, posso copiar um link, adicionar aos favoritos, criar tarefas, enfim, eu tenho uma série de funcionalidades dentro somente de uma janela de atendimento. Importante, o que eu tô falando é somente do atendimento interno, ou seja, o atendimento entre a minha equipe aqui, tá? Eu vou ter um outro local que vai ser dentro do Contact Center, que está voltado para os meus clientes, mas aqui eu só tô falando do contato interno. Aqui eu posso, ó, se eu clicar aqui nesse lapisinho, eu tenho bate-papo em grupo, conversa com o Copilot, eu posso criar um canal, um collab, que é ter um atendimento externo, junto com o meu parceiro, né, o meu colaborador externo, um freelancer, enfim. Aqui eu posso criar uma videoconferência, então são várias opções que eu tenho aqui nessa janela. Indo um pouco mais acima, eu tenho um menu de pesquisa, para pesquisar, óbvio, as mensagens, né, que eu queira, caso eu tenha um volume gigantesco de informações. Aqui eu tenho também uma opção de verificar a minha janela de atendimento, aí aqui tem as informações, eu posso ativar, desativar som, excluir mensagens automaticamente, mensagens favoritas, enfim. Todos os dados ficam armazenados aqui. Importantíssimo, informar você o quê? Que o Bittrex, ele é todo conectado. Então, se um card de CRM tiver um atendimento em aberto, o atendimento do cliente, ele pode estar conectado a um card. Nesse caso é somente interno, mas se for uma chamada, ou melhor, um atendimento junto com o cliente, você pode integrar as informações do seu card do Bittrex, do CRM, diretamente no Contact Center e ter todo o histórico das mensagens. E aqui eu tenho a opção, como eu mencionei, criar um grupo, né? Eu posso adicionar um grupo, coloco o nome do meu grupo, adicionar os colaboradores que irão participar ou até departamentos dentro do Bittrex. E aqui eu posso fazer as configurações de uso dentro do meu bate-papo, tá? Então aqui eu coloco aqui, ó, privado, se é público, excluir mensagens automaticamente. Isso aqui é bem interessante, se for de um grupo administrativo, você pode o quê? Excluir mensagens automaticamente e programar quanto tempo essas mensagens vão continuar ativas até que exclua. Então tem aqui, uma hora, um dia, né? Eu tenho semana e meses. E aqui eu posso colocar um descritivo desse meu grupo e vou criar o meu bate-papo. Então aqui eu já tenho o meu primeiro grupo, não tem ninguém, obviamente, é um ambiente teste, mas aqui já consegue apresentar um pouco de como funciona a ferramenta. Mais acima, eu tenho aqui algumas opções que é chamada de vídeo, tá? Aqui tá desabilitado porque eu estou sozinho dentro desse grupo de um homem só, vamos dizer assim. Mas aqui eu consigo criar uma chamada de vídeo diretamente do meu grupo ou diretamente com um colaborador. Então eu não preciso sair para acessar um Meet ou um Zoom para fazer uma chamada de vídeo, porque o Bittrex comporta toda essa funcionalidade aqui também. Ele também consegue gravar chamadas de vídeo, fazer a transcrição, é uma funcionalidade nova que está sendo liberada aos poucos, e fazer também insights, de passar insights sobre esse atendimento. Então isso é muito bacana quando você for fazer alguma chamada com o colaborador, ou seja, ou até mesmo com o cliente, você vai conseguir pegar esses dados para poder produzir. Então hoje não, né? Eu diria que anteriormente, há um mês atrás, eu estava ainda utilizando uma ferramenta paga para poder fazer as transcrições dos meus atendimentos. Mas de fato, com o Bittrex tendo isso nativo, eu já não tenho mais essa necessidade. Agora vamos para a próxima. Aqui em cima eu tenho o Copilot. Um pouco do que eu havia mencionado, eu posso criar vários. Aqui já tem até algumas configurações de agentes já pré-executados pelo próprio Bittrex, mas eu posso também selecionar de uma lista alguns desses prompts já prontos, né, para poder fazer as minhas pesquisas dentro do 24. Então também não preciso sair do Bittrex para poder executar uma pesquisa ou, enfim, solicitar qualquer correção de IA, qualquer consulta nesse sentido. Aqui também, depois eu tenho o Collab. O que é o Collab? O Collab, ele é um espaço onde você consegue conectar com usuários externos da sua empresa. Eu vou entrar nessa parte um pouco depois aqui no menu do Collab, mas aqui ele é somente voltado para o chat no Collab. Então aqui é um local onde você pode ter, na verdade, várias janelas. Aqui é um exemplo, né? Eu coloco aqui o colaborador ou empresa, digamos que a nossa empresa, que é a 23A, é parceiro desse ambiente. Eu consigo criar um Collab e com esse Collab criado, eu tenho aqui, né, uma janela de atendimento somente com os meus parceiros externos. Então isso já está bem separado, né, entre os módulos dentro do próprio Contact Center, onde que eu vou falar diretamente com o meu colaborador, com o Copilot, com o Collab. E o próximo eu tenho o Contact Center. Então o que é o Contact Center? É o local onde vai ficar armazenado todos os atendimentos externos, ou seja, Facebook, Instagram, WhatsApp, que você também pode integrar aqui no Bittrex 24. Ele vai abrir nesse local aqui do Contact Center. Aqui eu tenho as notificações, é o local ali do sininho. Se eu fechar e ir lá pro sininho do meu Bittrex, eu chego nesse mesmo local. Aqui eu tenho um ambiente da telefonia. Então eu tenho aqui, eu posso um discador, onde eu posso colocar o número do meu cliente, do meu contato, qualquer um que seja, e efetivar uma ligação. Aqui eu tenho o marketing do Bittrex. O que é? É uma loja do Bittrex onde você pode baixar outros aplicativos. Então, às vezes aquele sistema que você quer integrar junto com o Bittrex, ele pode estar diretamente no marketing sem precisar de uma integração mais robusta, utilizando o Make ou N8N ou qualquer outra ferramenta. Você pode talvez encontrar essas ferramentas aqui dentro do marketing. Indo mais, aqui eu tenho o mais, eu tenho a personalização, onde eu
consigo também deixar esse meu menu um pouco mais clean, vamos dizer assim, né? Consigo fazer essas configurações aqui. Eu tenho marketing que eu acabei de colocar. Deixa eu ver se tem algo mais. Coloquei aqui, redefinindo o menu e configurações. Configurações, o que é? Obviamente eu consigo ajustar tudo que está voltado para o contact center. Então aqui eu tenho questões de layout, né? Consigo deixar de uma maneira um pouco diferente. Notificações, configurações de notificações, teclado, enter, bate-papo recente, enfim, ajuda. Tudo que tem a ver com o contact center. É legal você passar por aqui se você tiver interesse, né? Entender um pouco mais como funciona. O que é o feed? É como se ele fosse uma rede social da empresa. Então se você quiser parabenizar algum colaborador, fazer uma enquete, fazer um anúncio por um tempo determinado, verificar algumas atualizações de tarefas, enfim, mensagens, você pode utilizar o feed para isso. Então aqui, ó, eu posso colocar aqui minha mensagem, eu posso subir arquivos, eu posso criar um documento, fazer menções, eu posso fazer algumas outras edições também, vou dar um exemplo, né? Aniversários. Eu posso publicar aqui no meu feed. E aí, selecionar os colaboradores que vão visualizar essa mensagem e publicar. Então aqui eu consigo, olha só, como eu coloquei agora, minha mensagem tá publicada, aqui nesse canto eu consigo fixar, adicionar favoritos, colocar compartilhar um link, enfim, tudo aqui direto no feed. E o legal aqui do feed é que no canto direito eu tenho, ó, minhas tarefas em andamento, auxiliando, criados por mim, seguindo e posts mais populares. Então tem algumas informações gerais que são interessantes que aparecem aqui no feed também. Aqui em cima eu tenho o Messenger, calendário, alguns atalhos que eu não vou entrar nesse momento aqui, porque eles também vão estar aparecendo pra mim no canto esquerdo aqui do vídeo. Então eu vou mostrar isso posteriormente. E aqui eu vou avançar agora pro nosso próximo tópico, que é o Collabs. E o próximo item da minha lista é Collabs, mas eu não vou entrar em Collabs pra poder te explicar. Eu vou explicar por tarefas e projetos e você vai ver que faz todo sentido. Então saindo aqui de Collabs eu venho direto para tarefas e projetos. Em tarefas e projetos eu tenho o meu painel, que eu vou dizer assim, ó, na minha opinião, ele é um dos módulos mais fortes que tem dentro do Bit. Por quê? Juntamente, ó, é claro, com CRM e a parte de Contact Center. Então tarefas e projetos é onde você vai controlar, criar tarefas e todas as suas demandas vão ser concentradas nesse local aqui. E aqui eu tenho, já vou mostrar como você consegue criar uma tarefa e a visão. Olha só, aqui, criar tarefa, eu já tenho um menu rápido pra criar essa tarefa. Vamos lá, olha só, eu consigo nome da tarefa, colocar um descritivo, selecionar uma pessoa e colocar um prazo de execução. Posso até selecionar um padrão aqui pra poder agilizar. Vou fazer isso e vou criar a minha tarefa. E eu tenho a minha primeira tarefa criada. Agora eu vou mostrar o modo completo de criação de tarefa. Se eu vir em criar, eu tenho aqui, ó, formulário detalhado, tá vendo? E aqui eu tenho todas as opções da tarefa. Então olha só, aqui em tarefas eu vou colocar modelo da minha tarefa. Aqui eu coloco as informações, as opções que eu tenho de edições aqui, né, em negrito, itálico, posso sublinhar, riscar, enfim. Eu posso subir imagens, colocar links. Aqui é onde começa a ficar interessante, que eu tenho uma lista de verificação que eu posso criar, a minha lista aqui, certo? Colocar 1, 2, 3, 4, 5, enfim, vai embora. Aqui eu posso agrupar por lista de verificação. Aqui vem a parte de responsável. Eu posso selecionar quem vai ser o responsável, quem vai ser o participante e quem vai ser o observador dessa tarefa. Aqui embaixo eu tenho informações de prazo. Então, quando que vai ser executado essa tarefa, o planejador de tempo, quando que eu planejo que essa pessoa vai executar essa tarefa. E aqui eu tenho mais opções também. Responsável pode alterar o prazo, pular fim de semana, verificar tarefa após a conclusão. Isso aqui é muito legal. O que é isso? Passo a tarefa para alguém. Quando aquela pessoa concluir aquela tarefa, ela precisa voltar para minha verificação. Então, assim, ela faz a verificação para o criador da tarefa para ver se a tarefa tá 100% ok. Então, dessa maneira você consegue se certificar que a sua tarefa foi 100% concluída e 100% efetiva. Consigo também adicionar os favoritos, adicionar um plano no dia de trabalho. Se eu fizer isso, ele vai aparecer em destaque para mim, depois eu vou mostrar o local. Derivar datas de tarefa e subtarefa e completar tarefa automaticamente quando todas as subtarefas estiverem concluídas e vice-versa. Então, assim, são alguns atalhos que nós temos aqui em tarefas e projetos. E aí aqui eu tenho outro ponto também, que é resumo do status da tarefa é obrigatório. O que é isso? Antes de concluir a tarefa, a pessoa não vai clicar só em concluir. Ela precisa deixar um conteúdo simples que seja explicando que concluiu aquela tarefa. Então vou dar um exemplo. Ó, a tarefa foi concluída, está tudo ok. Beleza. Ela vai marcar como resumo do status da tarefa quando ela for concluir e aí vai conseguir dar ok e finalizar. Se ela não colocar um resumo, ela não vai conseguir concluir a tarefa. Vindo um pouco mais para baixo, eu tenho aqui um mais, ó, tá vendo? São mais informações que eu tenho ainda para configurar minha tarefa. Importantíssimo, tá? O Bitrix, ele esbanja funcionalidades. E a minha dica é, comece aos poucos. Começa com o que você mais tem necessidade no momento. Então aqui eu tenho, olha, projeto. Eu posso criar projetos específicos, ou seja, imagina que a minha demanda seja de criar um site. Para criar um site, eu tenho várias tarefas para serem executadas e concluir essa demanda. Então o que eu posso fazer? Eu posso atribuir um projeto e ter várias demandas vinculadas a esse projeto. Então eu consigo aqui criar um projeto que é onde eu vou falar logo mais. E aqui aparece o collab que eu havia mencionado. Então eu consigo fazer uma rastreabilidade de tempo. Exemplo, eu acredito que essa tarefa ela consiga ser concluída em 2 horas. Coloquei um período de 2 horas, vou dar uma canja lá 30 minutos, vou deixar que depois eu vou mostrar onde aparece. Lembrar sobre a tarefa, consigo adicionar lembretes adicionais, consigo criar um repetidor de tarefa. Imagina que essa tarefa seja criar um relatório. E essa tarefa você quer esse relatório diariamente ou semanalmente ou a cada 15 dias. Você consegue configurar qual que é o dia que vai ser criada essa tarefa, se vai ser na semana, qual o dia da semana, quando que vai ser criada e o prazo dela também. Aqui eu tenho o formato de Gantt, que é o formato de cascata de conclusão, que eu posso configurar. Eu posso vincular essa tarefa a um card de um cliente, caso seja um processo de vendas ou esteja vinculado dentro do CRM. Eu posso criar uma subtarefa e vincular várias tarefas, uma dependente da outra, marcadores, campos personalizados e tarefas dependentes. É muita coisa. E agora eu venho e adiciono a minha tarefa. Olha só, nesse meu painel aqui eu tenho o nome das tarefas, a atividade, o prazo final, criado, responsável, projeto e várias outras informações que eu posso colocar. Então nesse meu painel de visualização, eu tenho também, se você gosta lá do Trello também, venho do Trello e tá pensando em mudar, aqui tem o formato de prazo, que são os cards, né, onde você consegue movimentar de acordo com o prazo. Aqui eu tenho o planejador, que eu consigo configurar as etapas, né, aí lembrando do Trello, né, posso fazer fazendo e feito, né, vamos colocar lá, e feito. Ó a garrancheira aqui, não quero perder muito tempo, tá? Fazendo e feito. Aqui eu consigo movimentar os meus cards, então se você está habituado a isso não é um problema, então aqui. Aqui eu tenho o meu calendário e aqui eu tenho a minha visão de Gantt. Então se você procura um desenvolvimento de projeto um pouco mais avançado, você tem aqui também. Voltando pra cá no meu formato de lista, eu consigo também ter as opções de exibição que tá aparecendo aqui na minha tela aqui atrás, tá vendo? Então eu consigo só deixar somente o que eu quero ver. Então eu coloco aqui, ó, status, posso deixar o nome da tarefa e vou aplicar. E aí a minha visualização aqui, ela fica mais fluida, mais fácil de encontrar. E aqui eu também consigo adicionar mais campos. Olha, cada um que eu vou colocando, ele vai abrindo um filtro aqui pra pesquisar as minhas tarefas. Ah, Fábio, mas acho que isso é muito. Mas deixa você começar a utilizar e ver um monte de tarefa bocando, aí você vai ver como isso aqui vai ser útil, tá bem? Mas é óbvio, né, pondera ali pra não virar uma máquina de spam, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho as minhas pesquisas. Aqui em cima, agora nós vamos entrar no ponto dos projetos. E falando de projetos, eu vou voltar lá no nosso amigo, que vai ser o Collab agora. Eu vou criar um projeto. Digamos que esse projeto agora, ele seja um projeto
externo. Ou seja, você tem lá um prestador de serviço e aquele prestador de serviço, você tem um trabalho frequente com ele e você não quer colocar ele dentro do seu ambiente do Bittrex. Então o que você faz? Você utiliza o Collab para isso. Eu vou criar um Collab para te mostrar um pouco como funciona. Olha só, eu vou colocar, digamos lá, sua empresa aí do lado, depois, até por curiosidade, coloca o nome da tua empresa aqui embaixo, quando você tá vendo isso, poder ajudar a gente também. E se estiver ajudando, por favor, deixa um like e um comentário, por favor. Vamos lá, olha só, sua empresa, aqui eu coloco comentário sobre a empresa, eu vou criar um Collab. O que é o Collab? O Collab, ele é um ambiente dedicado para essa parceria, ou seja, para essa colaboração que você tem. O usuário que vai receber o convite do Collab, ele vai ver um ambiente simplificado do Bittrex, ele vai fazer um login igual você tá fazendo do Bittrex, porém com uma visualização totalmente simplificada, onde vai ter somente tarefas, olha só, dedicado para essa empresa, aqui no caso, ó, sua empresa, tá vendo? Vai ter os arquivos e vai ter um calendário dedicado para essa colaboração. E aí, aqui vai ter um ambiente de chat, onde vocês vão conseguir conversar dentro do teu ambiente, ele lá no Collab dele, vendo somente informações que são pertinentes a esse projeto. E aqui você consegue convidar os usuários pro Collab, ó, convidar por link, você pode adicionar um e-mail, enfim, tem todos os recursos. Para você é parte de uma, é como se você tivesse uma outra empresa aqui dentro como colaboração do teu projeto. E para ele tem um ambiente simplificado, que é somente o que ele precisa ver, sem que você precise adicionar ele vendo conteúdos e se incomodar até com restrição de acessos, que obviamente são dados da sua empresa, então tem que tomar muito cuidado com isso. E essa ferramenta, para mim, do Collab é uma das mais fantásticas que lançaram aí nos últimos, eu vou dizer, dos últimos anos, porque nós utilizamos também internamente aqui na 23A, e eu tenho certeza que começar a utilizar, isso vai fazer parte da sua rotina. Óbvio, se você tiver parceiros, né, externos para desenvolver. Aí aqui é o mesmo, segue o mesmo fluxo de um atendimento de um chat normal que eu apresentei anteriormente, só que voltado para esse parceiro. Agora eu vou voltar lá para os projetos. Aí aqui eu tenho a parte do projeto e grupo de trabalho. Fábio, qual a diferença de um? O projeto tem uma data final, o grupo de trabalho não tem. Vou dar um exemplo. Você pode ter um grupo de trabalho voltado pro financeiro. Então é uma equipe que vai estar trabalhando somente nesse grupo de trabalho. Posso fazer aqui, financeiro, fazer algumas configurações e criar o meu projeto. O que o Bittrex vai fazer? Aqui tem algumas configurações, né? Público, privado, oculto. Eu vou deixar privado, convido os usuários, vou pro próximo. Pronto, criei uma pasta, automaticamente o Bittrex vai vincular uma pasta dentro do meu projeto e aqui eu vou ter todas as informações pertinentes ao meu grupo de trabalho. Lembrando, grupo de trabalho e o projeto, a diferença é que um tem prazo e o outro não, tá? Na verdade, essa é a principal diferença. E aqui eu tenho, né? Chamada, que eu posso tratar o Bittrex totalmente de uma maneira isolada, esse meu grupo de trabalho. Eu vou ter um feed, eu vou ter as configurações dedicadas ao meu grupo de trabalho. Ó, aqui já é um. Deixa eu até verificar, ó, minha mensagem. Aqui é o meu feed, aqui eu vou ter as tarefas desse grupo de trabalho, eu vou ter os calendários voltado pro meu grupo de trabalho, arquivos e por aí vai. E aqui eu crio também as tarefas, é normal, tá? E aí uma curiosidade, se você criar suas tarefas aqui dentro do seu grupo de trabalho, ela também vai aparecer lá dentro das suas tarefas no geral, tá? Olha só, vamos voltar pra cá. Se eu adicionar aqui na engrenagem o projeto, cadê o projeto? Ó, adicionei o projeto, vou dar um aplicar e olha só, aqui apareceu o meu grupo de trabalho que é do financeiro. E agora eu vou acessar a minha tarefa e verificar as informações que aparecem pra mim. Então acessei aqui a minha tarefa e aqui na minha tela, lembra daquela tarefa que eu acabei de criar? Eu tenho aqui o título, eu tenho o descritivo, aqui eu tenho as verificações, no canto direito eu tenho o prazo, eu tenho lembrete, automação, criados em duração, então são todos os dados da minha tarefa aqui no canto direito. Eu tenho criado por, responsável, observadores, se é uma tarefa recorrente ou não, lembrando, né? Eu acabei de mencionar, mas você pode criar tarefas recorrentes. Cara, toda segunda-feira tem uma tarefa pra fazer verificação do financeiro. Você pode ter uma dessa também. Aí aqui eu tenho a timeline da minha tarefa, tá? Então olha só, eu tenho o prazo, aliás, o tempo estipulado, eu tenho um gerenciador de tempo que eu posso ativar ele, e aí começa a contar os segundinhos ali. Eu posso fazer os comentários da minha tarefa. Aí aqui eu tenho o histórico, eu tenho o tempo, posso adicionar outros comentários. E aqui, ó, marcar como resumo do status da tarefa. Então imagina que você tem uma tarefa e tem muitas atualizações e você precisa, pô, pega isso, como é que funciona? Então aqui eu consigo marcar como resumo do status da tarefa. E aí ela sobe como destaque, tudo que foi conversado dentro daquela tarefa, ela vai ficando pra baixo e deixando somente o status. A partir do momento que você criar um outro resumo de status da tarefa, ele vai aparecer também, cravar e vai sobrepor ao que foi colocado, ok? Aqui, mais interessante também, o Bittrex faz uma coisa fenomenal, na minha opinião. O que é? Primeira coisa, né? Olha só que legal isso aqui. Você consegue saber quem visualizou a tarefa, então não tem desculpa, né? Ah, não vi a tarefa. Não, viu sim, cara. Tava aqui, o teu nomezinho apareceu. Mas vamos lá. Eu consigo clicar aqui, ó, e abrir um chat a respeito daquela tarefa. Então, como você bem sabe, igual um grupo do WhatsApp, sabe como é um problema? Quando começa a aparecer um monte de mensagem, você não consegue organizar essas informações. E no Bittrex isso não é um problema. Por quê? Dependendo do ambiente que você tá, ele sempre vai te dar uma oportunidade, não só de criar um chat a respeito disso, também como criar um evento. E isso separado dos módulos. Você vai ver isso ao longo desse vídeo. Então aqui, ó, consigo verificar com... Aqui só tá eu, né? No caso, a bolinha, a estagiária. Mas se pessoa que participa dessa tarefa iria ver esse chat. Aí eu posso fazer um comentário. Ah, não compreendi a tarefa. Entende? Então tudo fica armazenado dentro desse grupo aqui, que é referente a essa tarefa que foi criada. Aqui também eu tenho umas outras opções, né? Selecionar um fluxo de trabalho, adicionar uma notificação, eu posso colocar ele como extremamente importante a execução dessa tarefa e outras informações. Agora vamos pro próximo. Aqui em cima do Bittrex, você vai ver também, ó, atrasada, comentários e marcar como lido. Aqui são os status. Então sempre que tiver um comentário e você estiver participando ou envolvido com essa tarefa, vai aparecer aqui pra você e também não tem desculpa, né, de não ver a tarefa. E aqui tem os marcadores que eu acabei de colocar, com o checklist, dando alguns atalhos. Aqui no canto direito, aqui na engrenagemzinha, eu tenho subtarefas dos grupos de projeto. Eu tenho outras opções que eu consigo marcar aqui pra poder organizar o meu processo, tá? Aqui eu tenho uma maneira rápida de criar uma tarefa, um raiozinho, tá vendo? Ó, cliquei, eu consigo acessar aquele mesmo local, criar tarefa. Deixa eu colocar aqui, criar tarefa e dou um salvar. É uma maneira rápida de criar uma tarefa. Aqui nós vamos agora para as automações de tarefa, porque você consegue sim criar automações dentro das suas tarefas e projetos. Vou aqui em planejador e vou mostrar pra você como funciona. Olha só, eu tenho as 3 fases e digamos que eu quero que quando caia nessa fase aqui, você mude o responsável, ou seja, o Bittrex mude automaticamente o responsável. Então se eu vir aqui, ó, em regra de automação, eu tenho diversos recursos que eu posso utilizar para criar as automações. Então eu seleciono a minha coluna, dou mais e agora eu venho para o colaborador, ó, adicionar na lista, adicionar postagem, alterar etapa. Digamos que eu quero responsável, alterar responsável. Fiz a pesquisa, adicionei e aí vai abrir. Quem que vai ser esse novo responsável? Eu seleciono a pessoa e aí o que vai acontecer? Quando eu mover o card para essa etapa, ele muda o responsável. Claro que eu tô simplificando, tá? Mas aqui você consegue criar todo um processo mais complexo para você controlar e fazer, sei lá, uma cadência de tarefas ou uma tarefa que é mais, não vou dizer complexa, que é mais trabalhosa, precisa dessas automações, sem que dependa da mão humana, isso vai te ajudar muito. Então aqui você consegue criar as suas automações. Vou fechar e vamos pro próximo. Aqui eu tenho eficiência. O que é isso? O Bittrex, ele calcula com base nas tarefas dos usuários o índice de eficiência. Então é uma maneira que ele vai dar um percentual de acordo com as tarefas que foram concluídas, se teve objeções ou tiver algum tipo de atraso, ele vai baixar o índice
de eficiência. Então, quanto mais tarefas tiver, mais esse índice de eficiência vai calcular uma média e esse resultado vai aparecer. E aqui você consegue também, olha só, colocar um filtro pra isso. Eu quero saber do índice de eficiência de hoje, da semana, do mês ou de um grupo de pessoas. Você consegue utilizar nesse painel aqui. Indo ao lado, eu tenho também a lixeira. Então, tudo que você excluir de tarefa, ele vai ficar durante um prazo aqui, ó. A lixeira de reciclagem manterá os arquivos excluídos por 30 dias. Ou seja, depois de 30 dias, tchau, tarefa. Indo aqui em cima, eu tenho mais e eu consigo ver também os relatórios e os modelos de tarefa. Assim, relatórios, você consegue tirar, né? Os relatórios das tarefas de um colaborador ou de um grupo de trabalho. Você tem os modelos de tarefas e você tem as permissões de acesso. Então, eu vou abrir aqui brevemente pra mostrar. Você consegue definir uma função para as tarefas. Vou colocar um exemplo. Eu tenho aqui supervisor, eu tenho colaborador, eu posso ter um executor onde não pode fazer nada. E aqui eu vou mexer nesses botõezinhos e vão ser as permissões que esse usuário vai executar. E aqui eu consigo criar também, né? Algum outro tipo de permissão. Então, olha só, criar função, vai aparecer aqui zerado, vou colocar fazer nada. E aqui eu deixo tudo, vou fazer nada, então vou deixar tudo desligado aqui e a pessoa não vai, eu acho que só ver a tarefa e concluir, né? Vamos pro próximo. E o próximo módulo que nós vamos falar é a respeito do CRM. Então, já acessei aqui meu CRM, vou encurtar o meu menu lateral e vamos lá. Aqui no CRM, eu tenho o painel tradicional do CRM, né? Então, tem as etapas aqui do meu fluxo, onde eu posso personalizar cada uma. Então, eu posso colocar aqui, né? Etapa 1, posso mudar a cor e criar o meu fluxo de CRM. E aqui eu posso criar o meu card de teste, vou salvar, só pra mostrar o ambiente rápido. Dei 2 cliques e aqui eu tenho, né, no canto esquerdo, todos os dados do meu cliente que eu vou separar e do lado direito eu tenho o histórico. Aqui em cima eu tenho algumas ferramentas de atualizações do meu CRM, ou seja, do status de negociação do meu card, eu tenho atividade, comentário, agendamento, tarefas, enfim, todas as informações eu tenho. Eu posso também criar alguns campos personalizados de acordo com a sua empresa. Então vou dar um exemplo. Na minha empresa eu tenho um momento que eu preciso falar sobre forma de pagamento aqui na negociação. Então eu posso colocar aqui forma de pagamento e eu vou aceitar somente dinheiro e Pix, né? Então não quero mais nada, não quero taxa, só vou aceitar dinheiro e Pix. E aqui eu posso colocar se isso vai ser obrigatório em alguma etapa e se vai poder assinar vários. Eu vou dar um salvar. E aí o meu campo personalizado dinheiro e Pix já tá aparecendo aqui. Então assim, coloquei um exemplo simples, mas você pode colocar exemplo, a forma de pagamento, tipo de material, região de atendimento, enfim, tudo isso você consegue configurar aqui dentro do seu card de CRM. Aqui em cima eu tenho as etapas, é o que nós vemos ali no painel inicial. Aqui eu tenho os módulos dentro do próprio CRM. Então aqui dentro do Bittrex eu consigo também utilizar um catálogo de produtos para subir todos os produtos da sua base. E aí quando o vendedor for vender, você utiliza desses produtos que foram cadastrados. Eu vou passar brevemente logo mais a respeito do inventário ou do catálogo de produtos, mas no geral é isso. Você consegue colocar o produto, colocar o valor, digamos que seja R$10, né? Bem baratinho aqui. E se for vendido 500, né? Ele faz o cálculo e vai colocar o valor. Dou um salvar aqui embaixo. Vamos lá. Opa, produto. Eu preciso criar o meu produto. Foi criado o produto. Deixa eu ver. Dei um salvar. Vim pro geral aqui, ó. E já tá aqui o meu produto, tá vendo? Então o vendedor consegue armazenar as informações aqui dentro de acordo com os produtos que estão cadastrados dentro do seu inventário aqui no Bittrex 24. Aqui eu tenho também automações. Então no Bittrex você pode criar várias automações. Isso aqui é o que já veio configurado, mas eu posso tirar várias delas, fazer algumas configurações personalizadas de acordo com a minha necessidade. Logo mais eu vou falar sobre isso também. Mas aqui eu consigo visualizar o histórico de automação que aconteceu dentro desse card. Aqui eu tenho histórico do que ocorreu junto desse card, enfim, outros dados voltados somente para esse CRM, ou melhor, somente para esse card de CRM. E aqui eu consigo mudar as etapas, né? Vou fechar, pediu a forma de pagamento, vou colocar aqui o Pix. Eu coloquei até errado, tá? Vou colocar o Pix aqui, acabei de inventar. Vou salvar, fechei. Tem aqui as ações que eu posso aplicar. O Bittrex consegue me lembrar disso. Então aqui eu tenho, ó, as minhas etapas dentro do CRM. Aqui tem um filtro. Se eu tirar, eu vou ter lá o tradicional perdido, ou seja, aqui tem um analisar falha que eu não curto usar, mas seria na fase final eu tenho negócio fechado e negócio ganho. Então assim, você vai evoluindo, joga lá e coloquei como ganho. Aqui o produto, eu não sei porque não apareceu o cadastro dele, mas se eu subir aquele produto, ó, vou colocar um salvar, salvei ele aqui, eu vou ter lá na minha pipeline, ó, o valor já automaticamente salvo. Então a pipeline padrão. Aqui eu tenho a possibilidade, olha só, se eu vir aqui, ó, em geral, eu tenho a possibilidade de criar várias pipelines dentro do meu CRM. Então, e não só isso, ó, aqui é a minha pipeline que a gente acabou de ver, mas eu posso adicionar uma nova pipeline. Vou colocar aqui exemplo de pós-venda. Imagina que quando eu concluir a minha venda, eu quero que aquele card ele seja copiado para uma outra pipeline, onde eu vou ter um fluxo diferente, um responsável diferente, com sessões ou informações, ou seja, etapas diferentes para acompanhar o meu processo aqui pós-venda. Você consegue fazer aqui dentro do Bittrex 24. E mesmo assim, né? Mesmo assim não. E ainda mais você consegue fazer uma recuperação de leads. Só ideias, tá? Olha só, quando joga para negócio perdido, eu posso tentar aqui nutrir esse lead para tentar resgatar ele novamente. E caso eu resgate, consigo mandar ele de volta para negociação. Então assim, dá pra ver que dá pra brincar bastante, é bem personalizável essas informações aqui dentro do Bittrex. Seguindo aqui na minha pipeline, no meu painel, aqui eu tenho as opções para ver cada uma delas. Então se eu clicar aqui em geral, eu consigo visualizar todas. Eu tenho o formato de visualização aqui. Eu deixei no formato Kanban, mas aqui todos os cards vão estar aparecendo nessa tela se eu mudar para formato de lista. Aqui eu tenho atividades e também tem o calendário. Então seria de acordo com a atividade que tem dentro do meu CRM. Aí aqui, vindo pra parte de cima, eu tenho o meu inventário. Deixa eu abrir, olha só. Tô aqui na minha pipeline e aqui eu tenho o inventário, catálogo de produtos e gerenciamento de inventário. Eu não vou entrar tanto na parte do gerenciamento de inventário, mas basicamente você consegue cadastrar o seu estoque dentro do Bittrex 24 e não só o estoque, tiver vários locais, né, vários endereços ou vários depósitos, você consegue cadastrar os depósitos, fazer o gerenciamento dos seus produtos dentro do Bittrex também. Mas eu vou para catálogo de produtos. E aqui em catálogo de produtos eu consigo criar os meus produtos, ó, o produto que eu criei anteriormente, ó. Eu posso vir aqui, criar um produto, vou colocar no nosso caso, seria, vamos lá, assinatura, se você não contratou e quer contratar, fala com a gente, por favor. Assinatura Bittrex 24. Eu coloco aqui qual que é o plano, né? Vamos colocar, o standard. E aqui eu vou colocar o valor que esse aqui é fictício, tá? Só pra fazer rápido. O descritivo, posso colocar se tem estoque ou não, mas eu posso simplesmente deixar dessa forma e ter algo rápido criado. Então tem aqui o meu produto, que é mais caro que o normal, não é isso, tá? Mas vamos lá. E eu tenho o meu produto cadastrado. E aí, os meus vendedores conseguem acessar esse ambiente. Outro ponto importante, você consegue ter restrições de acesso tanto pro CRM quanto para catálogo de produto. Eu vou mostrar agora como você faz. Se você vir aqui em configurações e você vir em permissões de acesso, eu vou abrir aqui na outra tela, você consegue, ó, restringir quem que pode ver o quê. Eu quero só que um vendedor ele veja o card dele e não veja dos amiguinhos. Ele não vai ver o card dos amiguinhos, ou melhor, os clientes do amiguinho não vai conseguir ver. Eu quero que o gestor veja todos os cards, ele consegue ver. Eu quero que ele veja, mas não edite. Vai ser tudo nesse local que você vai configurar as restrições de acesso. Fechando aqui, só mostrar também que você consegue fazer essa restrição no inventário, tá vendo? Ó, permissões de acesso dentro do inventário. Aí tem aqui, ó, visualizar catálogo de produto, ver preço, criar produto, editar produto. Então aqui, parecido com tarefas e projetos, é só criar a função e aí desativar as funções que dizem ali, tá vendo? E aí você consegue manter um controle mais acirrado do seu ambiente do Bittrex 24.
assim, ó, sem restrição e tudo jogado ao léu, aqui não fica se você quiser, tá? Tem bastante ferramenta aqui pra isso, pra você controlar. Bora pra próxima. Aqui dentro do Bitrix, você pode também fazer o cadastro dos seus clientes e empresas. Fábio, como assim? Importante. Imagina, quando um contato, ele fala com a sua empresa, ele vai gerar um contato, mas não necessariamente ele é um cliente com potencial de venda. Então, o que você precisa fazer? Aí você cria um contato e você tem a oportunidade de criar um negócio pra ele. Ou seja, imagina lá que é um contato, tá procurando uma oportunidade de emprego. Ele é um contato, pode ser cadastrado na sua empresa, mas não é um cadastro de negócio. Logo, ele também pode não ser um cadastro de empresa. Então, aqui dentro do Bitrix, você consegue separar praticamente, eu diria, em 4 modos. Você tem leads, tem negócio, você tem contatos e empresa. Então, são 4, eu diria 4, não vou dizer 4 módulos dentro de um, mas são 4 departamentos diferentes, 4 seções diferentes, onde você pode cadastrar os seus contatos, as empresas cadastradas, os seus fornecedores. Você consegue ter aqui isso muito bem organizado dentro do Bitrix 4. Vou colocar um outro exemplo. Você tem lá uma empresa igual do Fábio, que trabalha com o Bitrix 24, então se você quiser contratar, falar com a gente. Mas vamos lá. Você tem a nossa empresa lá cadastrada, o Fábio faz parte da 23A. Aí você tem lá o João, que também trabalha na 23A. Então é uma empresa cadastrada que tem 2 contatos. Você consegue organizar. Entende? Então isso vai ficar mais alinhado aqui dentro do sistema. E agora voltando para análise do CRM, você tem a oportunidade aqui dentro do Bitrix fazer uma análise das suas vendas. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Análise em tempo real e funil de vendas. E aí você vai, assim, ó, existem várias maneiras que acabam caindo nesse mesmo local. Mas a ideia aqui é o Sales Intelligence. Então o que é? Um ambiente onde você consegue fazer as análises de vendas de maneira simplificada. Não vou dizer simplificada, sem precisar utilizar um BI, dependendo obviamente das informações que você precisa. O Bitrix vai te dar essas informações. Olha só. Então aqui no canto eu tenho as vendas, eu tenho meus funis de vendas, onde eu tenho as etapas e dados de quanto tempo cada lead ficou em cada etapa, o processo de evolução. Lembra que aquele card que eu acabei de criar e movi de uma etapa para outra e acabou ganhando, então deu 100%. Então imagina isso dentro de um volume, você vai ter um percentual de leads que entra aqui na primeira etapa e o percentual de fechamento. E mais, o valor que foi fechado e aqui embaixo por vendedor. Aqui como só tem esse usuário teste, só tem esse contato aqui. Aqui eu também tenho o funil de vendas. Eu posso trabalhar ele também com leads, tá? Nesse caso não tá habilitado, daqui a pouco eu vou mostrar como é que habilita também. Eu tenho o plano de vendas, então você consegue aqui criar as metas para os seus vendedores. Então se eu clicar aqui na engrenagem, configurar menu de metas. E aqui eu consigo, né? Separar o valor, ó, digamos, esse mês agora nós estamos em, não sei quando você tá vendo, julho. E aí total de vendas, ou vou colocar como total de vendas por colaborador, eu vou colocar o total de vendas e aqui digamos que a meta do nosso colaborador seja 15k. E aí eu tenho aqui meus 15k que foi colocado e como não deu nenhum concluído, eu não sei, acho que eu só configurei errado a data, mas eu tenho já aqui uma meta estipulada de vários vendedores, se eu tiver vários usuários, obviamente cada um com a sua meta, mas eu também posso ter uma meta geral, ou seja, da empresa, onde eu consigo calcular aqui, calcular não, né? Visualizar a evolução quando dá como ganho, é movido automaticamente, então com poucos cliques você consegue acessar. Aqui, dos pontos mais interessantes, para não deixar muito longo esse vídeo, eu vou acessar a parte do ROI de publicidade. Vamos lá, meus relatórios, Sales Intelligence, ROI de publicidade. O que é isso? Você tem a possibilidade de integrar sistemas do Facebook, aliás, do Meta e do Google para fazer a integração do sistema, onde você consegue ter os dados dos leads que vieram desses canais, qual foi o ROI de publicidade que veio. Infelizmente, aqui é um ambiente teste, eu não vou abrir por questões óbvias o nosso ambiente, mas você consegue saber exatamente de qual canal vieram aqueles leads, os melhores leads, ou seja, também os piores, consequentemente, e saber qual você vai investir, enfim, trabalhar com a agência de marketing ou parceiro ou sua empresa ali, né, que trabalha junto com você na parte de tráfego, enfim, e verificar esses canais para ter o melhor resultado possível. Olha só, eu vou colocar aqui em configurar só para mostrar um painel onde você configura. Olha só, aqui eu já tenho Google Ads, Facebook, Instagram, mas também consigo criar. Pô, imagina que eu vou lá, fiz um outdoor e eu preciso metrificar o resultado daquele outdoor. Ou melhor, até um evento. Se a sua empresa faz muitos eventos, você vai colocar lá um QR Code num cartão ou numa placa onde a pessoa vai se cadastrar num formulário, que também tem os formulários dentro do Bitrix, e você precisa saber qual foi o resultado daqueles leads. Vem aqui, adiciona a fonte, coloca os títulos, puxa o TM Source aí, fala com a sua agência de marketing. Se não tiver também, fala com a gente, nós também somos agência. Cria uma tag de acompanhamento e todos os contatos caírem no CRM vai estar com uma tag e você vai conseguir metrificar isso dentro aqui do Sales Intelligence. Bora pro CRM. Voltando aqui pro CRM, eu vou colocar uma das partes que é mais importantes, né? E mais procuradas, que são as regras de automações. Ou seja, você consegue criar várias ações automáticas dentro do Bitrix para poder facilitar o teu processo. Então, vou colocar uma situação lá, um exemplo, né? Imagina que na minha fase, eu quero mandar um WhatsApp pro meu cliente. Eu consigo criar uma automação, selecionar lá o envio de mensagem. Aqui não está integrado o WhatsApp, mas você pode integrar o WhatsApp. Se você tem dúvida, entre em contato com a gente. Mas você pode colocar, vou colocar um e-mail aqui que já é nativo, como exemplo. Envio de e-mail ao cliente. Então, digamos que eu quero que depois que eu mandei a proposta, em um exemplo, depois de 2 dias, vou colocar aqui dias, eu quero que mande um e-mail ao cliente. Dúvida sobre a proposta? Coloca a minha mensagem, persuasiva, é claro. E aí eu dou um salvar. Precisa, obviamente, estar integrado o seu e-mail dentro do Bitrix. E quando você mover um card pra cá, pra essa etapa em andamento, que no caso seria um follow-up, você consegue disparar as mensagens para o seu cliente potencial. Outro ponto é, você consegue colocar uma notificação do seu colaborador, você consegue criar uma tarefa, você consegue, com os campos que você colocou dentro do CRM, criar tarefas que vão ser preenchidas com os dados que foram coletados. Enfim, você tem muitas possibilidades aqui de fazer essas automações e acelerar o processo. Agora vai a dica. Cara, comece aos poucos. Como você tá vendo, o Bitrix tem muita coisa, então começar pela sua necessidade principal vai, com certeza, criar um atalho aí pro sucesso. Bora pra próxima. E o próximo item do menu que eu vou acessar vai ser calendários. Embora calendário pareça algo simples, ou simples, calendário é um calendário. Não, você tem funcionalidades aqui que vai te ajudar no teu dia a dia. Então vamos lá, olha só. Aqui em calendários, eu vou já de cara mostrar o ponto principal pra mim, que é o quê? Horários disponíveis. Nós utilizamos muito isso daqui, tá? E eu consigo, olha só, configurar as datas do meu calendário em que eu vou estar disponível. Deixa eu movimentar ela pro lado, olha só. Então digamos que o meu atendimento vai estar disponível somente na terça-feira, das 9 às 19. Eu posso configurar, dar um copiar, e quando o meu cliente receber esse link e eu enviar esse link pra ele, vai estar exatamente o dia que eu selecionei, tá vendo? Olha só. Vem aqui, ele vai escolher um horário, vai colocar o nome, Fábio, vamos lá, eu vou colocar aqui o meu e-mail da empresa, fabiodias@23a.com.br. Vou criar uma reunião e o que vai acontecer? Olha lá, foi convidado, o Fábio agendou uma reunião. Então, isso aqui ajuda demais pra aquele pessoal que se perde um pouco no horário do calendário, vai agendando, enfim. Mas eu procuro utilizar porque é muito mais fácil de eu organizar as minhas demandas, né? Aliás, a minha agenda, então isso é muito bom pra nós aqui e eu utilizo com frequência. Aqui em calendários eu tenho algumas opções interessantes, tá? Olha só, eu consigo conectar tanto o Google, o iCloud, e eu consigo conectar o Office, então fazer as integrações no sistema. Aqui eu consigo criar calendários específicos, digamos que eu quero criar um calendário somente pro meu departamento financeiro, pra parte comercial,
comercial, pro desenvolvimento, você consegue ter vários calendários associados. Então vou colocar aqui o comercial, e aqui você consegue ter uma restrição de acesso para esse calendário também, tá? Então isso aqui é bem bacana, nós utilizamos bastante. Outro ponto é, vou criar meu evento, quero mandar um invite para um cliente, né? Em potencial, eu tenho aqui as configurações do meu calendário, onde eu vou colocar o nome do evento, eu posso colocar o descritivo, que tá de uma maneira simples, vamos dizer assim, mas eu consigo deixar, né, uma visibilidade completa, e aqui eu consigo fazer o convite, ó, convidar um participante externo. Você só tem que cadastrar uma vez o participante externo, tá? E aí esse e-mail vai ser disparado com o invite pro cliente, beleza? Deixa eu ver se tem algo mais interessante para nós mostrarmos aqui. Aqui aí são as visibilidades padrões que eu tenho do meu calendário por dia, semana, mês, né? As visualizações, os convites que eu tenho aqui vai aparecer nesse local. Conectar calendário já apresentei. Aqui eu tenho na engrenagem, eu tenho algumas ações de configuração que eu posso melhorar também. Então eu tenho aqui, né, o fuso horário, o calendário de convite, enfim, quando que vai estar ativo e dar um salvar. Ah, tá. E aqui é importante, tá? Por último, e não menos importante, você pode fazer uma restrição de visualização do seu calendário também. Olha aqui, ó, todos os visitantes podem, ó, ver, né, acesso negado, ver, editar os calendários e acesso total. Bora pra próxima. E o próximo módulo que eu vou mostrar vai ser a respeito da Lousas, que é uma das últimas atualizações que teve aqui dentro do Bitrix. Nós migramos de outra ferramenta já. Aliás, nós cortamos custos por conta desse lançamento, que eu acho fantástico, na minha opinião. O que é? Na verdade, é um painel onde você consegue desenhar seus mapas mentais. Então, em lousa, eu vou criar uma lousa e olha só o que o Bitrix vai fazer. Ele vai me dar alguns modelos de lousas que eu já posso utilizar como start. Olha só, eu tenho aqui análise SWOT, planejamento estratégico, entre outras. Eu vou pegar aqui o do zero e aqui eu consigo criar os meus mapas mentais, né? Consigo fazer os desenhos, né? Conectar os mapas, mudar cores, enfim. Tudo que você precisar. Se você utiliza muito mapa mental nos seus projetos, você vai ficar bem contente como eu fiquei com essa funcionalidade. Aí aqui, nas funções um pouco mais avançadas, o que eu quero apresentar? Você tem permissões de acesso, compartilhamento, que assim, ó, eu não vou entrar dentro desse desenvolvimento da lousa, porque eu acho que é um pouco padrão até. Só que agora, as partes de compartilhamento, baixar, integrar o sistema, cara, eu acho que isso pra mim é um grande diferencial. E aqui eu tenho a oportunidade de obter um link público, eu posso fazer restrições de acesso pra quem vai ver, colocar um período pré-determinado que vai ficar habilitado esse link público, então existem algumas funcionalidades avançadas que você pode utilizar aqui, que eu estou utilizando e com certeza é muito bacana. E aqui também, ó, você consegue habilitar um acesso de edição, então se você vai compartilhar com o cliente algum mapa mental, se você tem algum projeto, utiliza os mapas mentais, tá tudo dentro do Bitrix, então tudo isso já está integrado e eu acho que é uma mão na roda gigantesca. E agora nós vamos pra parte do marketing do Bitrix. Então o que eu consigo fazer aqui dentro do sistema? Eu vou falar de acordo com as que eu utilizo e eu vou fazer os meus incentivos, o que é bacana, o que não é, na minha opinião, tá? Observação, eu uso a ferramenta há 8 anos, tá? Então já é um bom tempo ali e que tem uma certa base pra poder te falar. Primeiro ponto, do Bitrix, você consegue criar campanhas pra mandar mensagens pros seus clientes periódicas. Exemplo, mensagem de final de ano, promoções, você consegue utilizar aqui dentro do sistema sem problema nenhum. Então consigo vir aqui, ó, criar campanha de e-mail. Ele já vai dar um painel, um dashboard onde você, não um dashboard, mas ele já vai te dar um painel onde você já vai conseguir, com alguns modelos, executar suas campanhas de e-mail. Basta subir o e-mail, os e-mails dos seus clientes ou dos seus pros, ou até mesmo utilizar a sua base de CRM que você tem atualmente pra poder encaminhar essas mensagens. Eu tenho campanhas de SMS, Messenger, transmissão de voz e chamada de áudio, tá? E o próximo que eu tenho aqui é assinatura eletrônica. Então o que é isso? É um ambiente onde eu consigo assinar os documentos da minha empresa. Então olha só, eu tenho rascunho, aprovando, preencher campos, assinando e resultado. E aqui eu tenho, ó, se eu vir aqui em assinar, o que vai acontecer? Ele vai abrir um ambiente onde eu posso subir o meu documento. Aqui tem as etapas, documento, empresa, colaborador e enviar. São as etapas que vai seguir no meu processo de assinatura de documentos. Aqui eu posso subir o meu material, né? Então o teu contrato já formalizado lá. Lembrando, você pode também preencher esses dados do contrato de acordo com o que foi preenchido dentro do CRM para fazer tudo isso automaticamente. Então feito isso, vai pedir, ó, arrasta o documento para cá, vai ter o nome do documento e aí você vai dar um continuar. Aqui vai aparecer no canto direito, tá? Onde tá a minha carona aqui, ó. Vai aparecer o documento, um esboço e aonde você vai conseguir colocar os locais para assinar. Então assim, tem um recurso. A minha dica, a minha sugestão é sempre fale com o seu advogado primeiro antes de habilitar ou fazer ou passar para nós, se for nós que vamos implementar isso, quais são as informações que eu preciso do meu contrato para verificar, né? Porque eu entendo que cada jurídico às vezes ele pode falar uma coisa um pouco diferente. Então estar amparado por alguém que tenha um conhecimento legal e que vai se responsabilizar e passar as instruções do contrato como ele tem que ser é fundamental. E aqui na parte do contrato você consegue também não só fazer essa parte contratual interna, mas também externa. O que eu quero com isso? Se você ir lá em CRM, vou lá pra parte do CRM, deixa eu ver aqui, ó. Estou em CRM, estou negociando com o cliente. Acessei o card. Aqui em cima, ó, eu posso subir os meus documentos para depois criar um doc para contrato também, para assinatura. Então tudo isso vai ser puxado as informações de acordo com os dados do cliente coletado aqui nesse canto esquerdo. Então vamos lá, olha só. Nome da empresa, dados, CNPJ, enfim, você cadastra as informações, sobe os produtos, com tudo isso armazenado, basta gerar um documento que o Bitrix vai mudar esses campos de acordo com o que está ali e vai gerar um documento para assinatura de contrato. Sem precisar passar pro jurídico, redigir o contrato, aquele todo o processo que é moroso, que geralmente demora, porque tem que ter cuidado sim nessa etapa, mas com o Bitrix você acelera isso de uma maneira incrível, tá? Então assim, se você tem outra ferramenta que você já utiliza para assinatura de contratos, o Bitrix é mais uma ferramenta aí que vai tirar, né, um outro custo que você tem e importar isso dentro do sistema. E aqui eu tenho um player, olha só, meu tempo, tá vendo? O tempo que eu tô criando material aqui, executando nesse ambiente com o planejador. E se eu quiser também fazer um relatório ausência, ó, aqui, se você tem um plano professional, você consegue ter tudo isso cadastrado, ou seja, o controle de entrada e saída dos seus colaboradores, como o RH da empresa, você consegue puxar para dentro do CRM também. Então fazer os avisos de férias, quando criar uma tarefa, se tiver programado umas férias, vai aparecer também na tarefa para ter um alerta de quem tá criando essa tarefa. Então existe vários recursos que você consegue controlar também a jornada, o horário de trabalho da sua equipe e não só isso, das automações do seu CRM. Então tudo isso aqui dentro de relatórios. Olha só, aqui eu tenho horas trabalhadas, horas trabalhadas, relatório de trabalho, horário de trabalho, reuniões e briefings. Tudo isso voltado no módulo de RH. Então exemplo, ó, aqui eu tenho um relatório do acesso que eu fiz hoje. Olha só, marcou entrada X, não marcou saída e quanto tempo eu tô nesse ambiente. Então ele me dá um relatório puxado do RH e contrata o Bitrix conosco, você vai ter o nosso suporte sem nenhum custo adicional e eu tenho uma surpresa para te apresentar. Beleza? Fica no teu aguardo. Até mais.